sejam todos bem-vindos para mais uma palestra online FIENG Competitiva. Meu nome é Luiz Campolina, sou bacharel em Design de Produto e atuo como supervisor técnico do Senai Contagem CDTEM, que é uma escola focada no setor moveleiro, em Contagem. Atuo na indústria desde 2003, na indústria moveleira, e desde 2012 no Senai, fortalecendo a minha crença de que a educação é um grande impulso para o crescimento industrial, através da mão de obra qualificada. Como designer, eu tenho lançado mais de 60 produtos com a indústria moveleira mineira, e essa atuação ela tem dado resultados bem positivos. A palestra de hoje é Estratégias de mercado para o setor moveleiro. Como identificar oportunidades e planejar ações para o desenvolvimento e geração de negócios para o setor moveleiro que foi tão impactado pela pandemia. Essa palestra faz parte do programa FIENG Competitivo Online, que foi remodelado diante da crise do Covid para oferecer para as indústrias e sindicatos soluções virtuais, imediatas e subsidiadas. Ao final, vamos apresentar um pouco mais sobre o programa e como fazer a adesão a ele. Hoje estamos recebendo uma palestrante muito especial, de Arapongas, no Paraná, a Cláudia Lenz. Cláudia é formada em Design de Interiores, pós-graduada em Engenharia de Produção, tem experiências nas áreas de pesquisa e desenvolvimento de produto e processo produtivo, coordenação de projetos, feiras e eventos. Atualmente está à frente da CL Consultoria e Assessoria, a prestação de serviços para a indústria, e tem competência em design estratégico e Lean Manufacturing com o setor moveleiro. Teremos participações por perguntas, então convido a todos a enviarem perguntas pelo chat da web ou pelo WhatsApp no telefone 31 9862 4075. Ao final, vamos responder as perguntas enviadas. Com a crise do Covid, nós, indústria brasileira, e já temos uma sequência de crises recentes, estamos enfrentando mais uma série de problemas e os mais graves possíveis. Nosso setor moveleiro é um setor extremamente presente na vida doméstica, na vida profissional. Temos relação com o móvel o tempo todo, então temos diversos tipos de indústria e então temos uma série de desafios a contornar nesse cenário. Temos aí empresas fechando, temos funcionários que estão adoecendo e desfalcando o time de operários, temos clientes naquela dúvida, compro ou não compro, é o momento ou não é, o que eu devo fazer, Linhas de crédito, se eu tenho, eu devo inovar, eu devo arriscar. Então, para traçar alguns desdobramentos, algumas possibilidades de desdobramentos para esse cenário, eu convido, então, a palestrante Cláudia Lenz para trazer algumas perspectivas para que possamos contornar essas situações. Cláudia, muito obrigado pela presença. Te passo a palavra agora e tenham todos uma boa palestra. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pela oportunidade. Agradeço a FIENG, por essa oportunidade de poder estar aqui conversando um pouquinho mais com vocês. Acredito que eu tenha algumas pessoas que estão me assistindo aí, que já me conhecem. Já tenho feito alguns trabalhos aí em Minas. Isso é bem bacana e hoje nós vamos falar um pouquinho, de mais oportunidades. O que é que a gente pode fazer nesse momento tão complicado, tão complexo, para que a gente possa focar ainda mais. Eu acho que essa é a palavra, é dar foco e planejamento, para que a gente possa avançar, nesse momento, mesmo complicado, existe oportunidades de mercado. Então, vamos lá, iniciar a nossa apresentação e qualquer coisa a gente vai se adaptando aqui. Nós estamos de longe, eu estou aqui em Arapongas, o pessoal está em Minas, mas a gente vai se adaptando e vai dar tudo certo. Se vocês tiverem perguntas, a gente pode responder vocês através do chat Web TV
e através do telefone também do WhatsApp. Então podem ficar à vontade, porque no final nós vamos ter um espacinho ali para responder as perguntas. E que bom que fosse se a gente pudesse simplesmente acionar uma varinha mágica e resolver a situação, não é mesmo? Não é tão simples assim, né? Era bom se fosse. Então, como que a gente faz, né, para identificar essas oportunidades e para planejar essas ações para o desenvolvimento e para a geração de negócios? Existem vários caminhos para a gente fazer isso, né? Mas, como eu disse lá no início, eu acredito que o foco e o planejamento é o caminho mais assertivo. E para isso, a gente pode trabalhar o que a gente chama de posicionamento estratégico. Esse posicionamento estratégico ele está relacionado com aquilo que cada empresa pode fazer, né, para encontrar um caminho para vencer a concorrência, para se tornar mais competitiva no mercado de trabalho. Isso é fundamental para que a gente possa alcançar resultados, né, nesse momento tão complicado. Então, existem alguns tipos de estratégias que a gente pode tomar, tá? Existem alguns tipos de estratégia. O que hoje a gente pode fazer nesse mercado tão incerto? Existem muitas dúvidas no ar, existem muitas incertezas no ar. Nesse momento, nós não sabemos nem ao menos, né, se aquilo que a gente está fazendo como prevenção é suficiente, porque o momento é realmente bastante delicado. Mas não tem como parar, né? Se a gente parar nesse momento, ao passo de que o mercado voltar, nós também vamos sofrer consequências. Então, é muito importante que mesmo com toda essa situação, nós continuemos dando continuidade, né? Que a gente possa continuar ações que são importantes e que podem ser assertivas para cada indústria. Para que a gente tenha mais assertividade, o que é muito importante? Que a gente também tenha um foco e um direcionamento e para que a gente não tenha desperdício, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de mão de obra, e para que a gente consiga realmente buscar um mercado que vai trazer resultado para a empresa. Esse resultado ele está embasado em estratégias, né? Afinal de contas, não se vence uma guerra ou uma batalha sem estratégia. Qualquer guerra e qualquer batalha exige estratégias para que ela seja vencida, né? Para que tudo aquilo que a gente espera que aconteça realmente dê certo. E existem várias formas de se desenvolver essas estratégias. Essas estratégias elas são baseadas normalmente em algumas etapas, né, que podem trazer mais assertividade para tudo aquilo que a gente vai fazer ao longo do processo. Tá, então, nós estávamos falando de estratégia, certo? Então, nós temos basicamente 3 tipos, né, que podem direcionar as estratégias de uma empresa. Primeiro, é com relação ao posicionamento, né? E muitas vezes esse posicionamento depende do produto, depende do mercado, depende a empresa decide-se por se posicionar baseado no preço, tá? Esse é um tipo de estratégia e, claro, exige toda uma análise para a gente entender se esse é o melhor caminho para cada empresa, mas sim, pode ser um tipo de posicionamento estratégico baseado em preço. Então, aí eu vou desenvolver estratégias, né? Todas com foco em pensar numa competitividade de mercado baseado no preço. Um outro tipo de estratégia, ela tem um foco, né? Ou seja, em algum determinado grupo ou em ser único no mercado, fazer algo exclusivo, que também acredito que seja uma característica muito da região de Minas também. Nós temos muitos produtos, né, que são basicamente artesanais, que trabalham muito com a madeira, que trabalham muito com, né, com esse cenário bastante customizado. Então, também é um tipo de estratégia baseada no foco de algum grupo específico, ou seja, de um nicho de mercado, de um público-alvo específico, ou de um produto, ou de algo único no mercado. É uma condição um pouco mais complexa, é uma condição um pouco mais complicada, né?
Porque hoje você se tornar único no mercado exige uma estratégia um pouco mais evoluída. E também a gente tem a estratégia pela diferenciação. O que é a estratégia pela diferenciação? E é basicamente dessa que a gente vai falar hoje, porque competir por preço é difícil, né? Onde nós temos um universo tão globalizado, com tanta acessibilidade a tudo, onde a maioria das empresas hoje tem acessibilidade à matéria-prima, à ferragem, acessório, enfim, de todos os níveis. Então, competir por preço é complicado. Competir por foco é complicado, porque você se tornar único no mercado hoje tem que ser algo muito bem estruturado, né? Porque exige muito mais pesquisa, exige muito mais desenvolvimento, talvez exige um pouco mais de tempo também da empresa para isso. Mas a estratégia focada na diferenciação, essa a gente consegue através de quê? Basicamente através de pesquisa de mercado, através de inserção de tecnologia, através de serviços que você pode prestar, né? Através das pessoas que você tem dentro da empresa, capacitação do recurso humano e através do fortalecimento da imagem da sua empresa no mercado. Então, hoje, é basicamente essa estratégia, né, que nós vamos abordar, que nós vamos falar um pouquinho mais durante toda a apresentação. E aí, por que a gente tem que tomar um pouco de cuidado? Porque, assim, existe duas extremidades. Uma extremidade é aquela onde a gente está, né? E a outra extremidade é aquela onde esperamos chegar ou queremos chegar, né? E no meio disso tudo existe uma insatisfação. Talvez esse momento seja um dos momentos onde muitos estão passando por essa insatisfação, né? Porque nós não temos um momento confortável, a gente não conhecia esse cenário, é um cenário novo para todo mundo, nem todo mundo estava preparado tecnologicamente para administrar esse momento, então nós estamos passando por um gap, né? E agora é a hora de dar um salto para poder evoluir. É praticamente impossível ser bom nos três aspectos. Então, naquelas, né, três oportunidades de estratégia. Porque na maioria das vezes, o que acontece? Lembra que eu falei? Ou exige recurso, e aí nem todas as empresas têm recursos suficientes para ser melhor em tudo. E as três opções de estratégia, elas exigem atitudes gerenciais diferentes. Então, eu preciso, para entender qual é a melhor estratégia para cada empresa, analisar um pouquinho da empresa, estudar um pouquinho da história da empresa, entender um pouquinho de todo esse caminho percorrido, para que a gente possa administrar da melhor forma a melhor estratégia. Existe uma velha máxima que cabe bem direitinho aqui. Não dá para agradar a gregos e troianos. Às vezes a gente acaba se perdendo, né, no mercado, acaba se perdendo no processo, tentando agradar a gregos e troianos. O que aconteceu nesse momento? É um momento diferente. Então, a gente aprendeu a fazer coisas que antes não fazia, né? A gente hoje enxerga um tempo que antes não tínhamos. Acabei de ler, por exemplo, um post onde a pessoa falava sobre o tempo que fazia que ele não conseguia fazer refeições junto à família. E o momento da pandemia proporcionou isso a ele, a voltar a fazer refeições junto da família. Então, isso também acabou gerando uma visão, né, de possibilidades e de oportunidades que a gente não estava enxergando antes. Hoje, muitas pessoas querem continuar trabalhando no home office por essa oportunidade de poder ficar mais perto da família. E também, nesse momento, acabou nos mostrando formas de trabalhar que antes a gente não conhecia. Por exemplo, há alguns meses atrás eu estava em Minas, né, presencialmente nas empresas, atendendo presencialmente as empresas. Hoje eu estou aqui aprendendo a administrar também, né, esse universo novo, fazendo uma palestra online, para que a gente possa depois administrar um trabalho também online. A maioria dos meus atendimentos hoje estão sendo online.
E isso não era uma coisa comum para mim. Eu estou muito acostumada a ficar no chão de fábrica, a entrar na empresa, conversar com todo mundo, a ir de setor em setor, enfim, a gente acabou tendo que aprender, né, a fazer tudo isso. E isso aconteceu graças a quê? Isso aconteceu graças à tecnologia. Então, sabe aquela tecnologia que muitas vezes a gente não estava familiarizado? Hoje é ela que está colaborando para que a gente possa viver esse momento, para que a gente possa se administrar nesse momento. Por exemplo, as pessoas mais velhas, de repente, não tinham esse costume, né? Meus pais não tinham esse costume de usar a tecnologia. Hoje a gente se fala através de chamadas de vídeo, a gente manda mensagens, enfim, tenta se aproximar ao máximo através do uso da tecnologia. Por exemplo, vocês viram aquela loja que estava ali no slide anterior? Uma lojinha de bairro, não é mesmo? Então, quando que a gente ia pensar, né, que a gente ia oportunizar compras que não fossem presencialmente na loja, né? E hoje nós temos a oportunidade de usar a tecnologia para fazer compras. Hoje nós temos a oportunidade de usar a tecnologia para nos aproximar das pessoas. E a questão de cada vez mais, né, valorizar aquilo que a gente tem, valorizar aquilo que está ao nosso redor. E aí, como lá no começo eu falei um pouco de diferenciação, né, e da estratégia que a gente pode fazer para isso. Você já pensou em como você pode ser a marca preferida dos seus clientes? Uma das estratégias, né, uma das formas da gente desenvolver e fortalecer a empresa é encontrar, né, isso no mercado. É encontrar uma forma de se tornar a marca preferida dos clientes, né? Aquilo que o cliente já pensa em você, ou porque ele viu alguma coisa. Existem grandes marcas, elas trabalham muito com referências. Ou um cheiro que está na loja, né? Ou uma música que está no ambiente, ou uma imagem que ela passa, enfim, como é que você pode ser a marca preferida dos seus clientes? Eu estou longe, tá? Vocês estão aí do outro lado, mas podem pensar e tentar responder isso mentalmente. Como é que eu posso hoje, o que é que eu posso fazer para me tornar a marca preferida dos meus clientes? Ou eu tenho alguma coisa já que me torna referência? Um atendimento, um serviço prestado, um produto, como é que eu sou lembrado, né? Quando eu cito a minha empresa, como é que eu sou lembrado? Pelo que eu sou lembrado? Então, o seu posicionamento de mercado, ele é coerente com o seu negócio hoje? Você tem isso claro, né, como empresa? Os consumidores enxergam a sua marca como você gostaria? E olha que interessante, muitas vezes a gente vai fazer pesquisa de mercado e a gente pensa, né, que o mercado enxerga como a gente gostaria, mas quando a gente vai fazer essa pesquisa, quando a gente vai entender o mercado, nem sempre essa é a resposta que a gente tem, porque muitas vezes algumas coisas acabam ficando no ar, acabam gerando dúvida e isso acaba não fortalecendo a imagem da empresa. Então, fazer com que os consumidores enxerguem a sua marca como você gostaria é fundamental para que a gente avance na estratégia. E isso significa ter um lugar exclusivo na mente do seu público. Conquistar aquele lugarzinho best-seller, exclusivo, né? Capaz de diferenciar o seu negócio da concorrência. Mais uma pergunta. Se eu for perguntar para vocês hoje, assim, o que é que te diferencia dos demais? O que é que diferencia a sua empresa da concorrência? Eu quero essa resposta. Se nós formos citar a sua empresa, como é que ela vai ser lembrada? Por que ela é lembrada? O que é referência na cabeça das pessoas quando a gente cita o nome da sua empresa? Isso é bem importante. Você se reconhecer naquilo que você é um diferencial, naquilo que a sua empresa é diferencial. Muitas vezes a gente não conhece, não consegue reconhecer isso. Isso está muito relacionado com a proposta de valor, e a proposta de valor é você ter um diferencial frente aos concorrentes no mercado. Para quê? Para que você atraia os clientes. Então, a sua proposta de valor, a proposta de valor da sua empresa e o estudo do público-alvo, ou seja, entender muito bem quem é que está ali para consumir o seu produto, para adquirir o seu serviço, enfim, é muito importante. Sem essa liga, né, sem esse estudo,
sem entender qual que é a proposta de valor efetiva da sua empresa e sem entender qual que é o seu público-alvo, a gente não consegue dar esse magnetismo. Então, essas duas coisas, elas precisam estar muito bem alinhadas e estudadas para que a gente proporcione, para que a gente cause esse magnetismo. É mesmo que como um imã, sabe? Você acaba atraindo ali os clientes que interessam para que você possa construir esse universo de oportunidades. E quando a gente fala de público-alvo, olha o que é importante, né? Hoje existem algumas situações, alguns fatores que são importantes para o público-alvo, mas existem fatores que estão relacionados com o benefício total da proposta de valor, né? E existem fatores que estão relacionados com o custo total. Ou seja, o que é benefício? O que é benefício na proposta de valor para o seu público-alvo? É ele ter um benefício do produto, então é ter um produto que realmente vai atender a necessidade dele, seja de usabilidade, seja de design, seja de flexibilidade, multifuncionalidade, enfim, é um produto que vai atender o benefício do produto para ele, né? É também o benefício do serviço, além do produto, o que mais você vai proporcionar para ele? Qual é o serviço que você vai entregar para ele? De repente você vai entregar a montagem, você vai entregar o projeto, não é mesmo? Muitas vezes a gente fala de entregar o projeto quando o móvel é sob medida. Enfim, qual é o serviço que você vai entregar agregado ao seu produto? Hoje a gente precisa, né? Eu sempre falo que hoje o cliente ele não compra produto, ele compra serviço, ele compra experiência, aliás, né? Então é um conjunto de tudo. Ele também precisa enxergar um benefício pessoal nisso, porque ele precisa entender como é que você está beneficiando ele pessoalmente. Então, você está beneficiando ele pessoalmente quando você proporciona um tratamento ergonômico no seu produto, né? Você agrega valor nisso. Ele enxerga quando você está beneficiando ele na usabilidade. Hoje a gente tem um universo que está exigindo uma flexibilidade de ambientes muito grande. Então, a gente precisa ter hoje ambientes multifuncionais. Isso é um benefício pessoal para o seu consumidor, né? E o benefício da imagem. O que é o benefício da imagem? É aquilo que vai muito além do produto, sabe? É aquela coisa de relacionamento mesmo. É aquela coisa de você conquistar o seu cliente através daquilo que você proporciona para ele. E isso fortalece a imagem da sua empresa. Então, ele vai querer comprar o produto da sua empresa, não é pelo preço, não é pelo design, não é pelas características do produto, mas é pelo relacionamento que ele tem com a sua empresa, por aquilo que você fortaleceu junto a ele. Então, isso é um benefício total, que hoje agrega valor aos produtos, muito mais do que aquilo que a gente chama de custo. Porque quando um consumidor ele vai comprar um produto só pelo custo, ele vai pensar só no preço, né? E aí a gente precisa agregar valor porque o preço ele tem que ser um detalhe. O que vai chamar a atenção do seu público é essa entrega total. E quando a gente fala de entrega total, existe também a questão do custo de tempo. Por exemplo, hoje existe um imediatismo no home office, por exemplo. Nem todas as pessoas estavam preparadas para viver esse momento de um home office. E muitas pessoas, uma das empresas que eu atendo, por exemplo, o dono da empresa precisou buscar um serviço de emergência para construir o home office na casa dele, porque ele não tinha, e esse momento exigiu. Então, ele tinha um tempo para isso, né? Então, se você conseguir oferecer esse tempo que o seu cliente espera, também é uma estratégia. O custo de energia, não é energia de energia elétrica, não, é energia que o cliente não gasta, né? Então, assim, esse custo de energia quer dizer você atender o cliente, acertar no projeto, fazer aquilo que ele precisa, que você faça por ele, porque na maioria das vezes as pessoas têm uma rotina hoje, não tem condições de correr atrás de muitas coisas. Então, ele quer economizar a energia dele, né? Ele quer que você ofereça isso para ele. Então, economizar a energia do cliente. Ou seja, isso vai significar um custo a menos de energia que ele vai ter que despender. E um custo psicológico também, né? Que está muito relacionado com aquilo que a gente bem sabe desse mercado, né? Muitas vezes a gente precisa ouvir muito o cliente, a gente precisa entender o que ele precisa,
para poder oferecer um produto ou um serviço que vai atender a necessidade dele. Então, esse custo psicológico de você realmente ganhar emocionalmente o seu cliente. Então, olha só como que é interessante, né? Não é uma coisa ou outra, é um conjunto de tudo, é um combo que é a experiência que você vai oferecer para o seu cliente, tá? Essa é a melhor estratégia, essa é a melhor forma de você atingir o seu público-alvo. Só que a gente precisa entender qual é esse público-alvo, né? A gente precisa dar um update aí para poder entender e chegar no ponto de oferecer essas vantagens que ele busca. Para isso, a gente precisa ficar de olho em todas as ações, né? Tudo aquilo que a empresa faz, tudo aquilo, a forma como ela se comporta, a forma como ela se relaciona, é super importante para que a gente tenha esse resultado. Então, hoje, as palavras mais importantes e fundamentais são empatia, home office, tecnologia, bairrismo, responsabilidade social, logística e fornecedores. Por quê? Tudo isso é o significado do avanço que está acontecendo hoje. As empresas que estão conseguindo avançar no mercado, elas estão linkadas com tudo isso. Então, o bairrismo é tentar comprar e tentar adquirir o máximo possível daquilo que é local, né? Isso é uma característica que está muito estridente. A questão da responsabilidade social, a questão da parceria com os fornecedores, por exemplo. Grandes empresas, grandes CEOs estão comunicando hoje esse fortalecimento de parceria com os fornecedores para poder também passar por esse momento. Mais importante do que tudo é você compreender realmente o seu negócio. Então, tá, Cláudia, eu preciso de uma ajuda, né, de uma assessoria, de uma consultoria. O que nós precisamos ter? Informação, nós precisamos ter dados, né, nós precisamos ter números, nós precisamos saber a faixa o gênero, a faixa etária dos seus clientes, a faixa de renda, classe social, localização e os produtos que você mais vende. E uma vez eu ouvi assim, eu nunca perguntei para o meu cliente qual que é a faixa de salário dele. Eu corro um risco muito grande quando eu não conheço, né, realmente, quando eu não compreendo o negócio, quando eu não tenho informações, eu corro um risco muito grande de ter desperdício, de ter retrabalho. E isso tudo acaba gerando um aumento de custo e acaba não fortalecendo a imagem do seu negócio, da sua empresa, para o seu público, porque aí você demora na resposta, você não consegue atender a necessidade dele, né? O projeto que ele desejaria ou o produto que atenderia a necessidade. Então, compreender o negócio e ter informações é fundamental, tá? A gente pode ter ferramentas e estratégias para isso também. Outra coisa que é muito importante, além de você compreender o seu negócio e compreender o seu público-alvo, é fundamental que a gente avalie os resultados da empresa. Então, é fundamental aquela tal da análise SWOT da empresa. O que você realmente é bom? Se hoje eu perguntasse aonde você é forte no mercado, né? Onde você vê oportunidade de mercado para sua empresa, ou aonde você enxerga uma necessidade de melhorar, alguns pontos que precisam ser melhorados, né? E também tem aquilo que a gente não tem tantas condições de alterar, assim, que são os fatores externos. Então, Covid, por exemplo, né? A pandemia, por exemplo, é um fator externo onde nós não temos domínio. Então, esses fatores externos, eles também têm que ser avaliados e têm que ser colocados em pauta para que a gente entenda como administrar isso dentro do negócio. Então, avaliar os resultados e fazer essa análise, né, da empresa, ela também é fundamental para que a gente possa avançar na estratégia. Porque a estratégia, o que acontece? A gente precisa desenvolver lá na frente um plano de ações, que é o plano estratégico, o planejamento estratégico, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver toda essa coleta de informações para que eu possa ser mais assertivo, com ações mais rápidas e com mais resultado. E para isso eu preciso sim, né, compreender o negócio dos outros. Você já parou para olhar, por exemplo, o seu concorrente, a forma como ele se comporta, o que é que ele está fazendo nesse momento, como é que ele está se relacionando no mercado,
que produto ele está oferecendo, que matéria-prima ele está utilizando, quais são as estratégias que ele está realizando. Então, sim, nós temos sim que olhar o nosso concorrente. Isso não é problema nenhum, por quê? Porque nós temos que reconhecer o que vem dando certo e como vem sendo feito, né? Para quê? Para que a gente possa fazer a melhor versão. Então, faça a sua melhor versão, né? Crie a sua melhor versão. E a gente só vai conseguir fazer isso analisando, né? Não tem como a gente criar uma versão melhor, uma versão melhorada, se eu não entender o que está acontecendo no universo. Tanto da empresa quanto do concorrente, tá? Então, sim, a gente precisa para poder identificar aquela brechazinha ali, que é onde dá para entrar e nadar num marzinho mais azul, né? Deixar de concorrer tanto pelo mar vermelho e brigar com mais do mesmo. Então, tenha foco. É preciso saber, né, em que ou onde manter o foco. E a gente só consegue ter foco e manter esse foco se a gente entender o que está acontecendo, tanto no mercado quanto na empresa mesmo. E aí, depois de toda essa análise que a gente faz, é muito claro a visualização de oportunidades, né? Claro, nós temos uma infinidade de ferramentas que vão apoiar nesse processo todo, de ferramentas para colher dados, de ferramentas para fazer toda essa análise. Mas lá no final a gente pode visualizar oportunidades, né? Essas oportunidades, elas podem vir do design, né, que está relacionado com o produto, então do design da engenharia, onde a gente pode trabalhar formas, onde a gente pode melhorar informações técnicas, por exemplo, para ser mais produtivo, né? Onde a gente pode trabalhar nos materiais, nos acabamentos, nas ferragens, nos acessórios. Hoje existem uma infinidade de oportunidades no mercado, então buscar isso da melhor forma, fazer com que isso se integre, né, com a expertise de cada empresa é fundamental. E a produção também, né? Com toda essa pesquisa, com toda essa análise, a gente pode enxergar oportunidades de otimizar processos e otimizar matéria-prima. Isso vai refletir no seu custo. Esse custo é um custo que, esse desperdício que a gente chama, é um desperdício que não agrega valor ao produto. Então, tudo aquilo que você gera de desperdício dentro da sua empresa, e aí eu vou deixar mais uma perguntinha no ar. Quem aqui não visualiza nenhum tipo de desperdício dentro da empresa? Retrabalho, matéria-prima, mão de obra, movimentação desnecessária, enfim, daí a gente entra nos fatores do Lean. Mas existem uma série de desperdícios que o cliente não agrega valor ao produto com esses desperdícios. Ou seja, para o cliente tanto faz se você está gastando mais ou menos matéria-prima, ele quer o produto dele. Para o cliente tanto faz se você está gastando mais ou menos tempo para fazer, ele quer o produto no prazo. Então, com essa análise a gente consegue também viabilizar melhor isso. Porque quando eu vou estudar a empresa e vou estudar o mercado, eu vou também enxergar oportunidades que vão ser mais assertivas para cada empresa. Por isso que o trabalho é bem customizado, a gente consegue adequar muito isso, e isso é o que dá mais resultado, é essa customização do processo. E também a gente pode enxergar oportunidades de serviço, que estão relacionadas com atendimento, né, que estão relacionadas com entrega e montagem, e aí a gente pode identificar que eu preciso fazer um treinamento da equipe de repente, principalmente nesse momento que é Covid, onde a saúde e a segurança estão em foco, estão em primeiro lugar, né? Ou eu posso enxergar uma oportunidade de produto, onde eu vou poder vender de forma diferente esse produto, novos formatos de vender. Então, o shop streaming, aquele estilo Shoptime, né, onde você faz uma fala, demonstra o produto, então isso chama-se shop streaming, né? Ou eu posso ter um sistema de concierge, onde eu vou oferecer uma assessoria para o meu cliente, onde eu vou oferecer um apoio para ele em tudo que ele precisa. E também na forma de negociar, né? Hoje a gente está vendo várias novidades no mercado com relação à negociação e até com relação a meios de pagamento. Então, olha só como que toda essa análise estratégica vai embasar todas as oportunidades e vai direcionar todas as ações que a gente vai fazer.
Estamos finalizando aqui, e para finalizar, uma coisa que hoje está muito evidente, que é o tal do mercado digital, né, do marketing digital. Então, o que eu posso fazer? Como é que está esse mercado? Como é que está, né, esse cenário? Olha que interessante, essa notícia é fresquinha, eu peguei ela por último, foi, né, coisa que saiu por esses dias. Então, o mercado, o varejo online, ele está investindo pesado em inovação, né, no marketing digital, e é isso que está definindo o futuro, né? Muitas redes, até tem grandes redes que não apostaram no mercado digital e estão sofrendo consequências. A gente teve um cenário de 59,2% de queda nas vendas do varejo físico, tá? Tem a referência ali embaixo, se vocês quiserem entrar para ler a matéria completa, mas foi uma queda de 59,2% no varejo físico nessa época da pandemia. Enquanto isso, 400% de aumento no número de empresas que passaram a operar online. Então, empresas que não tinham comércio online, que não tinham lojinha online, que não tinha nenhum tipo de ação online, nem for uma venda pelo WhatsApp, né? Esse número cresceu em 400%. Então, olha só, né, que evolução desse mercado. E mais de 4 milhões de usuários realizaram compras online. Aqueles usuários que nunca realizaram uma compra online agora o fizeram. Tanto que a gente aprendeu a comprar muitas coisas online, né? A gente aprendeu a comprar mercado, fazer mercado online. A gente aprendeu a comprar farmácia online. Então, aqueles consumidores que nunca operaram online, que nunca compraram online, passaram a fazer. E sabe de uma coisa? Eles não vão mais sair disso. Não vão. Meu colega mesmo falou hoje de manhã para mim que antes ele não comprava coisas para o café da manhã na padaria, e hoje a padaria ela oferece para ele a entrega grátis todo dia, o pãozinho quentinho de manhã na casa dele, pelo mesmo preço, do jeitinho que ele precisa. Ele nunca mais vai deixar de comprar isso, de fazer dessa forma. Então, quem começou a usar esse serviço não vai voltar mais, né? O mercado online ele veio e ele se estabelece cada vez mais. E no setor de imóveis isso está crescendo. O Brasil ele está entre os países mais promissores para vendas online. A penetração desse comércio eletrônico brasileiro ela dobrou desde o início da pandemia. Então olha quanto, né, de oportunidade que a gente tem para trabalhar nesse mercado. Com a pandemia, o Brasil ele registra a abertura de mais de uma loja virtual por minuto. Mais de uma loja virtual por minuto abrem no Brasil. Então, olha só, né? Para quem ainda não tem isso, para quem ainda não evoluiu nesse sentido, não dá mais para perder essa oportunidade. O marketing digital ele veio para ficar, o mercado virtual ele veio para ficar sim, né? E a gente tem que entender e administrar a melhor forma de fazer isso. E olha que interessante, Casa Imóveis está entre os 3 primeiros itens que mais cresceram online, pelas vendas online. Casa Imóveis cresceu 85,39% no mercado online durante a pandemia. Ou seja, as pessoas estão comprando mais casa, imóveis, tudo aquilo que é para casa, né? Imóveis online. Então, o mercado ele está super aquecido para isso. Ali apoiado por moda e eletrônicos, que são os 2 primeiros. Mas qual que é o plano, né? O que a gente tem de plano nessa vida, nessa época de pandemia? Claro que o mundo virou de ponta cabeça, isso é fato. A gente não esperava que nada disso tivesse acontecido. Mas quem disse que virar de ponta cabeça é ruim? Só é uma forma diferente de contemplar as estrelas, né? Então, assim, não é ruim, não foi ruim. Existe uma oportunidade, a forma como a gente tem que lidar com isso que muda, né? É a maneira como a gente tem que fazer tudo isso que muda. Então, enxergar novas estratégias, novas oportunidades podem sim te trazer uma abertura de cenário, né? Uma abertura de mercado, mas para isso a gente precisa fazer esse caminho, não tem como pular etapa. Eu não consigo não fazer essa análise e dizer, vai lá que isso aqui vai dar certo. Não, agora é hora de pensar e fazer tudo muito bem pensadinho, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Peço desculpas ali pelo começo, a gente teve um pouquinho de, né, turbulência, mas deu tudo certo.
Deixo aqui o meu contato, tá? Para que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer contato, se quiserem mandar perguntas, enfim, fica aqui, né, o meu agradecimento desde já, e eu vou retornar a palavra para os meus colegas para que a gente possa conversar um pouco mais. Se vocês tiverem perguntas também podem mandar. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer novamente a Cláudia. Muito obrigado, Cláudia, pelas suas palavras. Muito boa palestra. Espero que suas palavras toquem realmente, né, o coração dos nossos empresários, para que nesse momento tão difícil, né, que exige tanto jogo de cintura, tanta inovação, a gente consiga realmente contornar essas dificuldades e alavancar as empresas, né, que elas mais precisam. Acho que cabe uma reflexãozinha bacana, assim, às vezes quanto tempo a gente desperdiça resolvendo problemas mínimos, né, do nosso dia a dia nas indústrias, coisas pequenas, às vezes que a gente consegue delegar para alguém ajudar a resolver, e nós empresários ficamos focados nisso aí, e às vezes perdemos uma oportunidade boa de parar e analisar qual é o foco do meu negócio, qual que é a minha estratégia, como que eu vou conseguir realmente alavancar meu negócio. Então, creio que o cenário Covid, né, tão complicado que a gente vive, é um momento realmente da gente parar e falar, não tem como fugir, vamos lá, vamos pensar. A indústria moveleira ela é muito diversificada, né? Aqui em Minas mesmo a gente tem vários polos com características muito diferentes uns dos outros, e cabe essa análise bem profunda de cada um, né, de como que cada empresa consegue tocar esse público para a gente se dar bem nessa. Né? Então, mais uma vez, obrigado, Cláudia. Obrigada, Luiz. Espero que todos tenham aproveitado. Eu vou passar aqui agora a palavra ao Tadeu Neves, para ele falar, né, um pouco do FIEM competitivo e explicar como que o programa pode ajudar, né, as empresas do setor moveleiro. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, já praticamente, né, Luiz? Obrigado. Obrigado, Cláudia, também aí pela palestra, foi muito rica, realmente, como o Luiz falou. Bom, pessoal, queria falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre o que é o FIEM Competitivo e como ele está, né, assim, conectado nesse momento aí de pandemia e também pensando no pós-pandemia, conectado a vocês para ajudá-los a realmente passar por esse período de forma mais otimizada, vamos dizer assim, né? Acho que temos aí diversos conteúdos, eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, que são oportunos para vocês, empresários, e alguns específicos, óbvio, para o setor moveleiro, que a gente vai dar mais ênfase aqui na nossa conversa. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente. Ficar, né? Do lado dela. Esse aqui, isso. Bom, enquanto a gente vai compartilhando aqui, o FIEM Competitiva online, a gente teve que reestruturar ele todo para o programa, né, assim, para o período, perdão, da pandemia. Já é um programa que existe aqui na FIENG há cerca de 2 anos, e a gente ajustou ele para esse momento, para trazer soluções práticas e imediatas para o empresário. Então, nós estamos trazendo aqui uma série de conteúdos que realmente têm o objetivo de, nesse momento, orientar e trazer ferramentas que ajudem as empresas a passar por esse período turbulento causado pela pandemia. São soluções aí que passam pelo formato de aulas virtuais e assessorias virtuais. Essas aulas virtuais são coletivas, então as empresas que aderirem ao programa, elas vão poder acessar as aulas uma a uma, né? Vão fazer a inscrição uma a uma. Algumas das aulas serão gravadas, então vocês poderão acessar por meio da plataforma que a gente vai disponibilizar, e outras são ao vivo. E para cada aula, as empresas que participarem do programa podem participar com até 5 pessoas, podem inscrever até 5 pessoas. E no caso das assessorias individuais, que aí realmente são focadas empresa por empresa, elas estão limitadas a 20 horas por empresa, e aí, naturalmente, quantas pessoas da empresa quiserem participar, podem, porque é um momento único, um momento específico para vocês, né, por empresa. E dentro dessas 20 horas, vocês vão escolher aí, mediante o leque de opções que a gente tem hoje no FIEM Competitivo, em cima dos 3 principais eixos temáticos que a gente está oferecendo as soluções. Nós estamos falando aqui de mercado, de finanças e de gestão. Então, eu vou entrar aqui
no site do programa, só para que eu possa navegar e que vocês possam visualizar dentro do que é o programa, de fato, um pouco o conteúdo aí rapidamente, né? Não vou me ater tanto a todos os conteúdos, porque realmente vocês vão ver que é um volume bastante grande, mas vou mostrar aqui para vocês essa carinha do site. Ele é o nosso principal ponto de contato com vocês, né? Além dos sindicatos empresariais, vocês podem acessar aí por meio do Google, mesmo do FIENG, né? Vocês podem acessar. Deixa eu só compartilhar também. Tá, vou compartilhar aí com vocês para que todos possam visualizar o site. E aí, nesse site vocês vão ter tanto acesso à programação atualizada, então sempre que a gente estiver lançando novas aulas, novas assessorias, vocês vão poder ver por meio dele, e também vão poder fazer a sua adesão e fazer a inscrição em cada assessoria. Então aqui ao final do site, né, aqui tem as informações gerais que eu já passei para vocês. Ao final do site tem informações, como eu disse, mais complementares sobre o programa, o local onde vocês fazem a adesão, as inscrições das assessorias para aquelas empresas que já aderiram ao programa, né, para poder fazer os agendamentos das assessorias individuais, e um pouco da programação, que é o que eu vou falar rapidamente com vocês. Então, os dois formatos que eu já disse, assessorias individuais e aulas virtuais coletivas. A gente, então, dentro desses três temas aí, tem uma série de conteúdos na parte de finanças, que vão passar por fluxo de caixa, por análise gerencial de uma DRE, identificar as necessidades de capital de giro, de crédito para a empresa, né? Toda uma temática aí também ligada à formação de preço de venda, que é algo fundamental. Como a Cláudia falou, a gente está nesse mundo online mais do que nunca, né? Vendendo pela internet, uma novidade muito grande para vários setores e não é diferente para muitas empresas do setor moveleiro, né? E aí é preciso mais do que nunca ter o preço de venda bem feito, bem na mão, né? Para que os descontos, para que de fato as condições especiais que vão ser oferecidas para essa venda online, elas sejam mais assertivas, né? Então, acho que é uma assessoria bem interessante. Na parte de mercado, aí nós estamos falando aqui dessas assessorias, pessoal, transversais, tá? Que são acessíveis a todos os setores da indústria mineira. Depois eu vou entrar especificamente naquelas que são mais direcionadas a vocês. Mas ao aderir ao programa, vocês têm acesso a tudo, tanto a essas assessorias transversais, quanto às assessorias específicas que a gente está oferecendo para o setor moveleiro. Então, nessas transversais aqui, também na parte de mercado, há uma série de temáticas ligadas a vendas online, tanto para empresas que já têm e-commerce, para empresas que ainda não têm, querem instalar, empresas que querem anunciar no Google Meu Negócio, em sites, enfim, uma série de conteúdos. E também estratégias de venda, não só no canal online, mas estratégias de canais de venda, usando representantes comerciais, revendo e atualizando as estratégias desses canais de venda, né? Além disso, uma temática forte também de exportação, né? É importante, ainda mais no mundo pandêmico, aí, a gente conseguir ter essa visão globalizada de que é importante também esse olhar de exportação. Então, são esses eixos que estão dentro de mercado. E na parte de gestão, a gente está falando aqui de dividir os subtemas, porque realmente vocês vão ver que há um volume muito grande de assessorias nessa parte de gestão. Então, tem assessorias de gestão ligadas com foco no negócio, de remodelagem, modelagem de negócios, estudar a viabilidade técnica de uma nova linha de produto, por exemplo, um plano de negócio para um novo negócio da empresa. Às vezes a empresa precisou se ajustar diante desse cenário da pandemia. Então, tudo que estiver ligado ali à revisão do negócio, à atualização do negócio, a gente tem aí assessorias nesse sentido. Na parte de pessoas também, para saber como lidar e como prever melhor a gestão de mudanças dentro das empresas em função da pandemia, gestão de crise também, que é algo importante, né? Métodos ágeis, como fazer projetos aí utilizando os métodos ágeis que estão muito em voga e são muito importantes, inclusive para essas mudanças internas dentro de empresa nesse momento. E alguns assuntos importantes também ligados à liderança, né? Liderança de chão de fábrica, habilidades gerenciais, são temas aí que acho que são importantes de se atualizarem diante do seu quadro de funcionários também e da própria, os empresários, né, diretamente. Além disso, a gente tem aqui algumas com foco em design, e aí o design aqui como uma ferramenta de gestão do negócio, né? Não estou falando aqui do design gráfico, do design do produto, mas sim do design enquanto realmente uma ferramenta importante para a diferenciação competitiva, e aí até um pouco conectado à fala que a Cláudia trouxe aqui, especialmente no início da fala dela, né? Dessa questão da diferenciação, realmente não por custo, mas pela estratégia do negócio, por valor, uma proposta de valor do negócio, né?
Algumas assessorias na parte de meio ambiente, que também são importantes, com um olhar de redução de custo, e aí é bom que fique claro, não é o meio ambiente por si só, ou por uma questão simplesmente de atendimento a exigências, mas com um olhar de redução de custos, com esse olhar ambiental para reduzi-los. MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos, também que é um assunto que já não é de hoje, vem sendo importante. E na parte de saúde e segurança do trabalho, temáticas aí estão ligadas tanto à implantação dos protocolos de funcionamento das empresas diante, até da portaria 20, que é uma portaria que saiu e que regra muito como as empresas têm que tratar ou têm que atuar dentro, internamente em relação aos protocolos de saúde, né, e segurança do trabalho, em função da pandemia. Então, a primeira assessoria trata disso, mas também na parte psicossocial, da saúde emocional e mental dos funcionários, de toda a equipe, né, o momento de estresse, como é que ele lida com essa questão do home office, tendo que gerenciar a casa dele, trabalhar no mesmo local. Então, são questões que é possível também serem apoiadas aqui por meio das assessorias do programa, além da parte de ergonomia em home office, que também foi tudo muito novo nesse processo, então acho que esses são temas importantes. E por fim, mas não menos importante, nessas assessorias genéricas ou transversais, a gente está falando aí de algumas assessorias com foco em processo produtivo. Né? Vocês veem, pessoal, tanto nas anteriores quanto nessa, que são assessorias com pouco tempo. Então, 4 horas, 2 horas, a ideia, como eu disse no início, é que a gente seja assertivo, a gente dê soluções imediatas e práticas, a gente não vai resolver o problema da empresa naquele assunto, mas a gente vai norteá-la, vai apagar um incêndio, vai fazer um direcionamento nessas 2, 4 ou 6 horas, dependendo do formato da assessoria, que a gente vai trazer para vocês. Ok? Então, deixa eu voltar ali. Compartilha de novo aí, por favor, essa apresentação. O PowerPoint, só para a gente finalizar aqui, já com a fala específica, então, das assessorias que tem para o setor de vocês, né? Então, especificamente no caso dos móveis, do setor moveleiro, além de todo aquele leque que eu já mostrei, a gente construiu algumas que são específicas para vocês. Então, ao aderir ao programa, vocês têm tudo aquilo e mais essas condições aqui, que são assessorias virtuais focadas em 4 assuntos específicos: oportunidades de negócio, né, como identificar e planejar a mudança de pensamento com foco em ampliar as oportunidades mercadológicas; planejamento estratégico, realmente como fazer uma revisão ou definir melhor o planejamento estratégico diante do cenário que se criou a partir da pandemia. Então é um momento de revisitar isso também. Desenvolvimento ou melhoria de produto, que é outra temática importante aí, baseado em informações estratégicas de mercado. Então não é simplesmente um desenvolvimento de produto isolado, só com o olhar, às vezes, do design do produto, mas também com esse olhar aí de fato, do que o mercado, especialmente nesse momento de pandemia e pós-pandemia, está pedindo. Essas 3 primeiras assessorias, inclusive, serão disponibilizadas com a atuação da Cláudia Lenz. Então, importante a gente dizer que a nossa palestrante hoje será a consultora dessas 3 primeiras assessorias virtuais. E o Promove, que é o software aí que todos normalmente têm que utilizar. Quem não utiliza certamente vai poder ter assessoria para começar, e aqueles que já utilizam para poder fazer alguma melhoria, fazer algum ajuste interno, né, em cima do Promove, que eu acho que é um software bem diversificado aí no setor de vocês. Ok? E do ponto de vista das aulas, a gente vai ter uma aí provavelmente em meados de setembro, ainda não está com a data confirmada. Ela será uma aula ao vivo, né, de estratégia de mercado do setor moveleiro. É como se a gente tivesse, como teve a palestra de hoje, um momento mais expandido, mais detalhado, né? Vai ser também com a Cláudia. E também vamos ter uma aula de Promove. Essa aula provavelmente vai ser gravada e ela vai funcionar, inclusive, muito como uma aula introdutória para que vocês possam fazer assessoria. A gente até recomenda que antes da assessoria possam assistir a aula. A gente também vai divulgar isso especificamente para vocês. Ok? Então é isso. Sem me delongar mais, para devolver para o Luiz fazer o fechamento aqui. A gente convida vocês aí, dentro desse mundo tecnológico, a apontar o seu celular com o QR Code, já vão cair direto no site FIENG Competitiva, poder conhecer esse conteúdo no detalhe que eu mostrei, fazer adesão ao programa. Vale lembrar que as condições aí de valor são de R$ 600 para empresas associadas aos sindicatos e R$ 1.500 para empresas não associadas. E esse custo, pessoal, é subsidiado, porque se vocês fossem acessar essas 20 horas de consultoria, 4, 5, 10 aulas no mercado, certamente vocês pagariam pelo menos R$ 5.000. Então, o objetivo aqui é levar soluções e conteúdo para vocês passarem por esse momento. Não é cobrar. A gente está dividindo um pouco os custos, mas realmente estamos aí assumindo cerca de 90% dos custos e as empresas, então, pagam esse custo que eu coloquei para vocês. Façam a adesão de vocês, cliquem lá no site, faça a sua adesão aqui. Procurem pelo WhatsApp a gente, procurem o seu sindicato, né, canais aí de comunicação para que vocês façam adesão e possam
usufruir de todo esse conteúdo, não falta. Ok? Estou aguardando vocês, Luiz. Fique à vontade. Muito obrigado, Tadeu, por trazer aí mais essa oportunidade para nós. Pessoal, nós estamos com uns problemas na conexão, então eu gostaria de comunicar a vocês para que as dúvidas, né, e perguntas que fossem direcionadas para a Cláudia, pode enviar no WhatsApp, né, o número é o 998624075 e posteriormente a Cláudia vai responder todas elas, retornar para vocês, tá ok? Eu também falo que esse conteúdo vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube, né, no canal da FIENG, então pode acessar posteriormente para rever aí todas essas falas, né, disponibilizar esse material talvez para a equipe, dar uma conscientizada em todos, né, e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Cláudia pelas falas. Cláudia, Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Para você e para os colegas do Paraná. Muito obrigada. E que possamos estar presencialmente juntos, né? E agradecer a cada um de vocês pela participação nessa live. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, até mais. Obrigada, pessoal. Obrigado.